O cão líder Ro está monopolizando a única fonte de água. Sempre que um dos cães se atrevia a aparecer, ele o afugentava com toda a força. Os outros cães simplesmente abaixavam a cabeça em silêncio, mas o recém-chegado Baker era uma exceção. Ele saiu na frente de Ro e abriu um buraco no gelo. Todos os cães se aproximaram ao ouvir o som. Buck generosamente compartilhou a água. Depois de testemunhar tudo isso, Raul não apenas não refletiu sobre si mesmo, mas ainda se tornou mais violento. Ele achava que se corresse rápido o suficiente na frente do grupo, sempre seria o preferido de sua dona. Naquele dia a patroa estava fazendo um reconhecimento, mas de repente o gelo se quebrou no momento seguinte. Ela caiu direto na água gelada do lago. Nick correu até ela, mas a mulher não conseguia mais se segurar nesse momento crítico. Beck foi como um raio. Ele pulou sem hesitar na escuridão. Buck carregou a mulher em suas costas, depois jogou seu corpo contra o gelo. A mulher teve sorte de ser resgatada, mas a essa altura, Buck não conseguia se segurar por muito mais tempo. Em pouco tempo, o corpo de Buck se perdeu na escuridão. Nick estava no gelo gritando o nome de Beck. Ele continuava chamando o nome de Ba. Quando Wilson, ele se colocou em posição, sacou sua adaga e continuou a golpear o som. Mas o gelo era muito espesso. Nick caiu de joelhos em agonia. Ele não esperava que Bat salvasse a vida de sua esposa, independentemente do perigo. Naquele momento ele olhou para a ferramenta que lhe foi entregue por alguém. Nick a pegou, mas de repente ele se deu conta de algo. Ele virou a cabeça e olhou. Era Baden. E enquanto observava se aproximar de seu mestre, as orelhas de Al se aguçaram de raiva. Até mesmo a sua dona, que antes não gostava de Ba, começou a confiar nele. Ela, Adele, deu uma perna de frango extra, mas então Raul viu novamente. Ele sabia que era hora de brigar. Então, naquela noite, Bat tinha acabado de salvar um coelho de ser mordido até a morte por Ro. Então ele olhou para Buck de forma provocativa, e então caminhou lentamente em direção à barco beá da cidade. Nunca tinha visto nada parecido. Ele estava tão assustado que nem se atreveu a dizer uma palavra. Raul mordeu mesmo assim, embora Bat tivesse o dobro de seu tamanho. Mas ele mora na cidade desde criança. Ele perdeu sua ambição, e imediatamente foi derrubado de seus pés. Ao então fez um gesto de zombaria para o Buck inconsciente. Em seguida, ele voltou para o grupo para tentar reuni-los, mas o cachorro prefere ir embora do que voltar para ele. Eles continuaram gritando com o Buck, esperando que eles se recompusessem. Quando se deu conta, Buck estava de pé com as presas à mostra e a selvageria dentro dele. Foi completamente Raul ficou assustado com a ferocidade dele, mas por uma questão de orgulho, ele foi em frente. Buck não era mais tímido. Ele se levantou e viu o momento certo. Ele se virou e mordeu o pescoço de Hall. Depois, Beck levantou Hall. Finalmente Beck pisou em Hall, olhando para o cachorro ao meu lado que não parava de torcer. Hall sabia que já havia perdido, então, aos olhos dos cães, ele se levantou e saiu desolado.